No vídeo de hoje eu vou recomendar para vocês algumas opções de celulares de cada faixa de preço, começando em torno de R$700 e indo até onde a gente conseguir. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais dele aqui no seu YouTube, considere deixar o seu like, a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. Começando por esse Samsung Galaxy A06, eu vou deixar o A06 de recomendação porque ele é um celular que dentro dessa promoção da Semana do Consumidor, né, segundo a Amazon, é um celular 5G, então ele vai ser mais rápido para carregar vídeo do YouTube, enfim, todo o processo que envolve rede vai ser mais tranquilo. 128 GB de RAM, o que para um celular que dentro dessa promoção por R$700 é bem ok, porém 4 GB de RAM, e esse que é o maior problema desse celular, porque 4 GB de RAM, quando a gente fala de carregar os aplicativos, instalar programas no celular de uma forma geral, você usar múltiplos aplicativos de uma vez só, Facebook, WhatsApp, YouTube, enfim, as coisas que você utiliza, vai pesar, tá? Celular com 4 GB de RAM, o recomendado é que você não tenha mais de 2 aplicações abertas e já vai ser complicado. Mas por R$700 eu acredito que seja ok, né? E o processador que ele acompanha é um MediaTek Dimensity 6300, e esse processador, dentro de um cenário de teste feito para celulares, tirou uma pontuação de cerca de 400 mil pontos. Isso é o mínimo para um celular ser viável. Abaixo disso ele vai ser muito complexo em alguns fatores, tendo que ter pelo menos 8 GB de RAM para poder compensar essa falta de processamento, e aí a RAM consegue ali ajudar a carregar, né, deixar as coisas carregadas já direto na memória. E vocês vão perceber que ao longo do vídeo de hoje eu vou focar em 3 características específicas do aparelho, né? Seria o processador, a memória RAM e a bateria, porque esses 3 fatores fazem com que o celular possa ser o mais útil possível no dia a dia ou nem tanto assim. E se tratando do A06, ele tem uma capacidade de bateria de 5.000 mAh, que dá para bastante coisa, tá? É bem interessante. Então, dentro dessa promoção, é um celular que, caso você não queira ou não possa gastar mais do que isso, é interessante. Agora falando do Redmi 15 da Xiaomi, esse celular ele é interessante por alguns fatores, né? Ele tem 7.000 mAh de bateria, então ele vai te dar uma suficiência energética muito grande, de muito tempo fora da tomada, principalmente se você não utiliza o brilho do celular no máximo o tempo todo. Uma tela que chega a 144 Hz, isso é muito legal se você gosta de ver vídeos com máxima fluidez, se você se importa com esse tipo de coisa, até mesmo para a tela, né, para você transitar ali entre os aplicativos, é bem interessante ver como as coisas se movimentam numa tela que tem essa taxa de atualização, que é bastante coisa, tá? Só para efeito de comparação, até o iPhone 15 Pro Max, a Apple só disponibilizou até 120 Hz de atualização, que, convenhamos, se tratando para celular, não se precisa mais do que isso, né? Depois fica imperceptível devido ao tamanho da tela e tudo mais, só que é bem interessante como marcas como a Xiaomi conseguem trazer todo esse benefício embarcado dentro de um celular que custa relativamente pouco. Com 7.000 mAh, dependendo do seu uso, ele vai durar mais do que um dia de carga tranquilamente fora da tomada. Ele vem com 8 GB de RAM, que é a memória física, né? Não tem aquele negócio de fazer com que parte da memória do celular vire esse processo de transação de dados do aparelho, então é memória RAM mesmo, de fato. 256 GB de RAM, e para quem já tem um celular com esse tamanho sabe que é difícil você lotar, só se você gosta muito de instalar jogos, e mesmo assim os jogos para celulares eles costumam ser mais comprimidos, e aí quem gosta de brincar com emulação e tudo mais se diverte bastante com esse tamanho de memória. Tela de 6.9, e como é uma tela que não tem borda, né, então a tela ela tem uma aparência bem maior, por isso que é de 6.9, geralmente celulares desse modelo costumam ter até 6.7, então ganhou umas graminhas ali. A única coisa que deixa a desejar nesse celular é o fato dele ser 4G, eu não encontrei celulares dessa faixa de R$1.000 5G, por algum motivo eu não encontrei que tenham todos esses recursos juntamente embarcado, só vai achar a partir de 1.400, enfim, a partir dessa faixa talvez tenham aparelhos mais interessantes. E o maior problema do Redmi 15 é o processador, com certeza, que é um Snapdragon 685, pelo fato dele ter 8 GB de RAM real, vai ajudar bastante.
Eu tenho um Redmi Note 13 que tem esse processador, o Snapdragon 685, e pelo fato dele ter 8 GB de RAM, eu não sinto problema na hora de utilizar o celular. Eu deixo um monte de aplicativo aberto, YouTube, banco, várias coisas, e ele não trava, não dá nenhum tipo de problema. Mas para quem tem um mínimo interesse de, por exemplo, jogar no celular, aí pode ser mais complicado. Mas no uso geral, principalmente se você gosta de assistir coisas, esse celular é bem interessante porque a tela dele é IPS, né? Então ela não vai ter um brilho tão grande, mas o contraste de cores ali vai ser bem interessante. Voltando para a Samsung, eu vou deixar o A17 de recomendação. Ele também é um celular 4G e a tela dele é AMOLED, né? Então no caso da AMOLED, ela vai ter um brilho um pouco superior à do IPS. Para quem gosta do brilho da tela do celular bem alto, então às vezes a tela AMOLED dentro dessa categoria de preço pode ser mais interessante. 256 GB de armazenamento, bastante coisa. 8 GB de RAM, isso é bem importante, né, no caso, para a nossa categoria aqui. E ele está saindo por R$ 1.169 e tem esse cupom de até R$ 200 aqui na Amazon que você pode aplicar na finalização da compra. Então pode ser que fique bem interessante, principalmente se você for parcelar no cartão, que fica um pouco maior o preço de ser à vista. Mas é um celular bem interessante caso você não goste de Xiaomi por algum motivo. Ele vai acompanhar o processador proprietário da Samsung, né, o Exynos 1330, que tem um desempenho um pouco superior ao Redmi 15 que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, o Redmi 15, para quem gosta de assistir coisas no celular, ele seria um pouco mais ideal do que o A17 devido à tela do A17 ser AMOLED e do Redmi 15 ser IPS. Mas fora isso, é um processador muito bom que supera em uma quantidade considerável o processador do Redmi 15, que chega até os seus 350 mil pontos, e o do Galaxy A17 pode passar um pouco dos 500 mil pontos, então já fica mais interessante para quem gosta de brincar com um joguinho no celular ou quer ter um celular que tem um desempenho um pouco mais considerável. Deixando as coisas um pouco mais interessantes, vou deixar o Xiaomi Poco X7 de recomendação, celular que já acompanha 5G, NFC, já acompanha 8 GB de RAM e tem 256 GB de armazenamento. Ele que acompanha o processador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que já tem um desempenho um pouco superior ao Samsung A17 que eu acabei de mostrar para vocês, né? O A17 tem cerca de 500 mil pontos no teste e ele já chega na casa dos 650 mil pontos, e aí para jogos vai ser bem tranquilo, para o uso geral do aparelho também. E caso você tenha preferência pelo modelo de tela um pouco mais arredondado, como a gente costumava ver nos Samsung S, né, da linha S da Samsung, vou deixar o Redmi Note 14 Pro, ele já é 5G também, já possui NFC, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, então é um celular excelente nesse sentido. Ele vai vir com o mesmo processador do Poco X7, ele tem essa aparência um pouco diferenciada, né, um pouco mais arredondada, particularmente eu tendo a preferir, acho mais bonito pelo menos, né, essa aparência aqui, e caso você tenha gostado mais da aparência dele em relação ao Poco X7, pode ser uma opção. E pra gente fechar a recomendação de celulares, eu vou deixar o Galaxy S25 FE. Esse aparelho é muito interessante porque ele já acompanha a nova IA da Samsung, que é incrível, tem recursos muito interessantes. O processador dele é simplesmente um Exynos 2400, então ele vai ter uma pontuação absurda nos testes de desempenho, chegando a quase 2 milhões de pontos, e aí qualquer coisa que você quiser fazer funcionar nesse aparelho vai funcionar, principalmente no sentido longevidade temporal, né? Por ser um Android e por ter todo esse poder de fogo embarcado, então você vai comprar esse aparelho para utilizar aí pelos próximos 5 anos tranquilamente, se você for uma pessoa que não liga tanto para trocar de celular. Só que ele acaba sendo um pouco mais caro, né? Então a versão de 128 GB você encontra por esse valor, e a versão de 256 GB aí já chega na casa dos R$ 3.600. Se eu encontrar um link da versão de 256 GB com custo-benefício um pouco melhor, vou deixar na descrição juntamente com os demais links que eu mostrei aqui para vocês. Um outro aparelho que eu recomendaria ainda para 2026 seria o iPhone 13. Eu acho esse celular muito interessante. Ele é um aparelho com recursos muito bacanas. Infelizmente não é mais vendido de forma oficial, dificilmente você vai achar um iPhone 13 lacrado por aí, mas eu vou deixar 2 sites que você pode procurar, pesquisar, ver se você acha interessante a compra, que seria o Saldão da Informática e o Trocafone. O Trocafone acho que ele já é mais conhecido, principalmente para a galera que sempre está pesquisando celular e tudo mais.
e também tem o Salão da Informática, que eu já falei desse site algumas vezes aqui nesse canal. Não recebo nada para falar deles aqui, é mais uma recomendação de consumidor para consumidor. E fazendo um bate-bola, jogo rápido, aqui na recomendação de fones, eu vou deixar o Baseus E16 de recomendação. Para quem não gosta ou acha estranho a sensação de um fone intra-auricular, esses fones pods, né, eles são bem interessantes nesse sentido. Eu tenho o Baseus E13 e é um fone muito bacana porque a sonoridade dele é muito interessante. Ele é um fone que eu diria que ele é flat, só que os agudos dele são muito nítidos e ele consegue sim chegar em tons mais graves, porém quando você quiser algo para bater mesmo, você não vai ter. Você vai ter aquele negócio mais opaco ali. No geral é um fone bem equilibrado, você vai conseguir se divertir em diversos estilos musicais. E esse valor de R$148 eu considero muito justo, porque a case dele consegue armazenar a carga de até 33 horas de bateria. Então se você deixa ele carregando uma vez, você vai ter uns 3-4 dias de uso contínuo. O próprio fone em si, ele suporta 6 horas de duração. Eu considero bastante coisa para um fone Bluetooth que tem esse tamanho, né? Vamos lembrar que a bateria dele é só um negocinho que fica aqui dentro e ele é muito resistente, tá? Eu já deixei a case do meu E13 cair no chão várias vezes, já deixei os próprios fones caírem no chão várias vezes, nenhum abriu. Então assim, eu recomendo de olho fechado esse Baseus aqui, gostei muito da experiência. E para quem tem preferência pelo fone intra-auricular, eu vou deixar também o E20, né, da Baseus de recomendação, que ele vai seguir a mesma forma, 30 horas de bateria que a case consegue armazenar. O fone também muito resistente a quedas, enfim, vai ser bem interessante. Já tive esse fone da JBL, então eu vou deixar de recomendação porque é um fone muito divertido. A sonoridade dele, ele tende a ter tons mais baixos, né? Todo JBL acaba sendo assim, então você vai conseguir chegar nos graves ali com bastante tranquilidade para você ouvir rock, eletrônica. Ele é um fone bem bacana. Essa almofada dele aqui é muito confortável, né? E não é à toa que no último mês foram vendidos mais de 4 mil unidades, porque assim, é um dos fones mais interessantes que a gente tem no mercado nesse sentido. Ele ser um fone divertido, ele ser um fone confortável e ele ser um preço ok, né? Não ser tão caro e conseguir ter tudo isso. E deixando também o QCY-H3, é um fone que ele tá saindo de linha, né? Agora você não encontra ele para comprar com facilidade, mas é um fone incrível. Ele tem cancelamento de ruído, ele tem o codec de áudio Hi-Res, que é um protocolo de áudio para deixar o som mais nítido, né? A sonoridade mais nítida, com mais qualidade também, menos latência se tratando de um fone Bluetooth. Então tem tudo isso daí. Na verdade a latência tem mais a ver com o modelo de Bluetooth que é o 5.3, que já é bem recente, mas é interessante pelo fato dele já acompanhar esse codec, que alguns players de música do mercado já tem compatibilidade, então para você testar é interessante. 60 horas de carga, né? Então para você ouvir aí, dependendo se você usa mais para ir para o trabalho, voltar do trabalho, ou até no trabalho, vai ter alguns dias de uso contínuo. E por R$283 eu acho que vale. Se você conseguir importar ele de fora, pode ser que você pague um pouco menos, mas comprando aqui no Brasil, aqui é o perfil oficial da QCY no Brasil, então você não vai ter problema com isso. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou deixar esse power bank da Basaik, que tem 30.000 mAh, então tem bastante carga, caso ele esteja em carga máxima, né? E você pode utilizar em múltiplos aparelhos, isso é o que eu achei mais interessante dele. Então ele tem uma carga bem interessante, né? Quando ele está 100% carregado, você pode utilizar aí para compartilhar com os amigos, caso estejam precisando. E por esse preço, R$160, eu acho bem interessante. Então são essas as recomendações que eu queria deixar para vocês. Eu acredito que os modelos de aparelho celular que eu mostrei para vocês atualmente são os melhores que a gente pode encontrar no mercado dentro de cada faixa de preço. E se você gostou de alguma dica que você viu aqui, se você quer ver mais desse conteúdo, considere deixar o seu like, a sua inscrição. Meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. E por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.